Boas-vindas, pessoal! Vamos direto ao ponto nesta explicação técnica essencial sobre a embriologia humana. Hoje, a nossa missão é destrinchar a verdadeira engenharia por trás do corpo humano. Vamos encarar o desenvolvimento fetal não apenas como biologia, mas como a maior aula magna de arquitetura que existe. Preparem-se para entender a complexidade exata, as sinalizações e as regras desse sistema impecável. Para organizar nossa revisão, o roteiro de hoje é bem direto. 1. Fundamentos moleculares do embrião. 2. Gastrulação e neurulação essenciais. 3. A arquitetura do dobramento. 4. Organogênese. E 5. Dinâmica do crescimento fetal. Então, começando pela seção 1, Fundamentos moleculares do embrião. A hora de desenhar a nossa planta baixa. Dando uma olhada panorâmica nesta linha do tempo, a gente nota logo de cara que as mudanças arquitetônicas mais dramáticas, aquelas que a gente realmente vê, acontecem no período embrionário, ali entre as semanas 3 e 8. Mas antes de assentar qualquer tijolo, a gente precisa entender o que os mestres de obras celulares estão fazendo lá nas 2 primeiras semanas de implantação, certo? E claro, o período fetal da 9ª semana em diante foca no crescimento acelerado. Aqui entra um conceito-chave que cai muito em provas médicas: as células-tronco. Começando como totipotentes e logo virando células pluripotentes lá na massa celular interna, elas são literalmente a matéria-prima bruta do nosso corpo. É um material de construção com potencial ilimitado, capaz de se transformar e formar qualquer estrutura que a gente precise. Mas como elas sabem o que fazer? Bom, imaginem os morfógenos como os engenheiros da obra. Eles usam gradientes químicos bem rigorosos para dar as ordens. É tipo, ei, operários celulares, vão para lá e se transformem nisso aqui. Fatores como o FGF e a famosíssima via Sonic Hedgehog ou SHA são simplesmente vitais para organizar essa planta baixa. Pessoal, marquem bem isso. Memorizar essas vias de sinalização é absolutamente crucial. Elas formam a rede de comunicação da obra, garantindo que tudo saia no tamanho exato. A via hipo, por exemplo, atua de forma brilhante para frear o crescimento e evitar que os órgãos fiquem gigantes. Já as vias Winch e Notch garantem que as células assumam exatamente as funções corretas e se diferenciem. É um controle finíssimo. E tem um detalhe fascinante na biologia molecular, que é a indução. Isso nada mais é do que um diálogo constante e obrigatório entre os tecidos. Um tecido manda um sinal que literalmente muda o destino do tecido vizinho. O exemplo mais clássico de todos? A notocorda persuadindo o ectoderma, que está logo acima dela, a mudar de rota e formar a placa neural. Incrível, né? Avançando para a seção 2, gastrulação e neurulação essenciais. É aqui que a gente bate a laje e estabelece a fundação. Chegando na 3ª semana gestacional, a gente presencia a majestosa gastrulação. É quando as células do epiblasto mergulham e migram lá pelo sulco e nó primitivos. Esse é o exato momento em que a nossa fundação de concreto é despejada, transformando aquele disco embrionário bilaminar simples em um disco trilaminar definitivo, com a criação do mesoderma intraembrionário. Uma verdadeira revolução celular. E atenção, quem estuda para as provas de embriologia sabe que isso aqui despenca nos exames, a origem de cada tecido. O ectoderma é a fiação elétrica e o revestimento externo, ou seja, sistema nervoso e epiderme. O mesoderma levanta as vigas e os pilares, formando tecidos esquelético, muscular e conjuntivo. E o endoderma fica responsável por todo o encanamento interno, revestindo o trato intestinal e respiratório. Fechou? Em paralelo, a neurulação entra em ação. As pregas neurais sobem e se fecham para criar o tubo neural, isolando o nosso sistema nervoso central primordial. E não podemos esquecer da crista neural. Essas células são pequenas, mas formidáveis. Elas sofrem transição, migram para fora e vão construir basicamente toda a vasta rede do sistema nervoso periférico. O que nos leva à seção 3, a arquitetura do dobramento. É a hora de erguer os andaimes e as paredes. Imaginem a cena. Da 4ª semana em diante, o tubo neural e os somitos começam a crescer tão rápido que geram uma força mecânica absurda. Isso obriga o embrião, que até então era plano como uma panqueca, a se dobrar sobre si mesmo simultaneamente nas pontas cranial e caudal. É essa força vigorosa de compressão que forja aquela aparência clássica do embrião em formato de C. Que tem mais, a pura mecânica do dobramento lateral acontece exatamente ao mesmo tempo.
Enquanto o tubo neural fecha lá nas costas, as bordas laterais do disco dobram-se em direção ventral, abraçando e literalmente engolindo uma porção da vesícula umbilical. É uma manobra espetacular que encapsula o tubo digestivo e cria a nossa cavidade peritoneal contida. Entramos então na seção 4, organogênese, o período frenético da 4ª à 8ª semana. Para ilustrar a complexidade dessa fase, o desenvolvimento dos rins é o exemplo perfeito. O blastema metanéfrico libera moléculas como o fator GDNF, que é imediatamente captado pelo receptor HET lá no broto uretérico vizinho, tudo com a ajuda da sinalização de WT1. É essa comunicação biológica super restrita que esculpe os túbulos coletores renais com uma precisão milimétrica. Aí é que está a grande correlação clínica. O que acontece se fatores externos interferirem nessa fase? Bom, como a taxa de divisão celular e organogênese está num ritmo vulcânico entre a 4ª e 8ª semana, qualquer contato adverso com agentes químicos, vírus ou outros teratogênios vai quase que certamente bagunçar a planta, resultando em anomalias congênitas maiores. É uma janela incrivelmente sensível. Finalmente, seção 5, dinâmica do crescimento fetal, onde damos os toques finais na nossa obra. Passou da 8ª semana, o objetivo muda completamente. Enquanto o período embrionário desenhou a planta e ergueu a estrutura pesada, o período fetal avança com a maturação funcional. Sob a influência pesada de fatores genéticos, hormonais e placentários, os tecidos e órgãos ganham massa e se preparam para o mundo externo. A grande construção civil dá lugar ao refinamento e ao ganho de escala. Para fechar nossa análise de hoje, vale a pena a gente refletir sobre essa citação. O desenvolvimento é uma interação perfeitamente orquestrada de fatores genéticos e ambientais. E, sinceramente, parando para pensar no volume astronômico de induções, morfógenos e precisos eventos biomecânicos envolvidos, não é uma proeza monumental que a construção do corpo humano consiga operar com um nível de refinamento tão perfeito quase sempre? Deixo esta provocação final. Quanto mais a gente cava nessas fundações genéticas, quão mais finos percebemos que são os limites dessa perfeita execução estrutural. Fica a reflexão para os estudos de vocês. Um abraço e até a nossa próxima análise técnica.